Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Hoje vamos concluir a leitura da primeira carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo. É uma carta que faz parte do Novo Testamento. Eu sou o pastor Vandélcio, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida. Nosso templo fica na Praça Batista Campos. Vamos ler então capítulo 6, que é o último capítulo da primeira carta. Vamos ler do versículo 11 ao 16, abordando o tema solene admoestação a Timóteo. Do 17 ao 19, Paulo nos apresenta o retrato do cristão rico. E conclui a sua carta, versículos 20 e 21, fazendo uma admoestação final e saudação. Versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual fostes chamado, como o recebeste numa bela profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Eu te ordeno diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé, guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Agora o retrato do cristão rico. Aos ricos deste mundo exorto-os que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos provê tudo com abundância, para que nos alegremos, que façam o bem, se enriqueçam com belas obras, sejam pródigos, capazes de partilhar. Estarão assim acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. E ele conclui com a sua admoestação final e saudação, versículos 20 e 21, dizendo: Timóteo, guarda o depósito, evita o palavreado vão e ímpio, e as contradições de uma falsa ciência, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Então assim concluímos a leitura desta primeira carta de Paulo a Timóteo, onde ele tratou dos falsos mestres, nos apresentou o verdadeiro papel da lei, falou-nos da sua vocação apostólica, apresentou a Timóteo a responsabilidade que ele tinha pastoreando a Igreja de Cristo, fez uma oração litúrgica no capítulo 2, apresentou-nos qual deve ser o comportamento das mulheres, falou-nos, ensinando a Timóteo sobre o chamado episcopal, falou dos diáconos, falou novamente no capítulo 4 dos falsos doutores ou mestres, insistiu nessa
porque era o grande embate de Timóteo na cidade de Éfeso, os falsos mestres. No capítulo 5, ele ministrou uma palavra de orientação a Timóteo acerca das viúvas, dos presbíteros, e no capítulo 6 ele tratou sobre os escravos, pois naquela época havia ainda nas sociedades a situação da escravidão. Ele nos apresentou um retrato do verdadeiro mestre e do falso mestre. Novamente ele toca nessa questão do falso mestre, né? E hoje nós lemos a solene admoestação que ele fez a Timóteo, nos apresentou o retrato do cristão rico, que é aquele que faz o depósito dos seus tesouros no céu e não na terra, e concluiu a leitura da carta. Amanhã nós vamos já emendar na segunda carta de Timóteo, dando início à leitura da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Que Deus o abençoe. A você e sua família, me acompanhe nessa leitura diária do texto sagrado. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.